Gravando. Pronto. Né? Então vamos lá. A maioria das substâncias se encontra na forma de mistura. E um dos trabalhos dos químicos é separar essas misturas, é separar cada componente. Ah, eu tenho água e sal misturado. Eu quero separar a água do sal, porque eu preciso utilizar a água e eu quero utilizar o sal separadamente. Dá para separar? Dá. Carlinhos, a gente consegue separar os componentes do ar? Separar o gás nitrogênio do gás oxigênio? Dá. Carlinhos, se eu tiver água, areia e sal, dá para me separar cada um deles? Dá. Então o objetivo da aula de hoje é para vocês conhecerem os métodos que a gente utiliza para separar uma mistura. E aí para cada tipo de mistura existe um método diferente, existe uma aparelhagem diferente. Diz, Cristina. Ô tio, a Ana Luísa mandou avisar que ela vai sair agora com os pais dela, por isso que ela saiu da aula. Tá bom. Certo? Então a gente vai ver agora, gente, que para cada técnica que a gente vai utilizar, existe uma vidraria. Tanto é que nessa aula agora, a gente também vai começar a estudar um pouquinho sobre vidrarias de laboratório. Vocês vão conhecer logo algumas vidrarias, tá bom? Depois eu vou marcar uma aula, a gente vai ter uma aula sobre química experimental para vocês conhecerem as vidrarias, tá bom? Maxwell, tá ouvindo? Tá tão caladinho, Maxwell, nem respondeu. Tá ouvindo? Pronto, show. Porque o Maxwell é mais de boa. Deu para entender aquelas questões lá de separação de sistemas homogêneos? Show. Então vamos lá. Então, pessoal, olha só. Então vamos começar o nosso conteúdo novo, tá bom? Vou ativar aqui o slide e aí a gente vai começar. Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês pedem para mim parar, tá certo? Então, gente, olha só. Vamos lá. Gente, desculpa, tá? Tava o símbolo do outro colégio, porque eu tinha esquecido de tirar o símbolo. Deixa eu até tirar logo aqui o símbolo, né? Okay. Pronto. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a maioria dos materiais que tem na natureza, eles não se encontram de forma pura, e sim na forma de mistura, tá bom? Pergunta, imagina que você tá lá, de boa, no acampamento, e aí, sem querer, você derrama o sal que você ia utilizar na areia. Dá para separar, dá para recuperar esse sal de novo, que caiu na areia? Não, eu acho que não, porque vai se misturar o sal e a areia. Quem foi que falou isso? Recuperar tudo. Professor. Rodrigo? Eu acho que sim, eu acho que não, porque assim, o sal, ele pode ter derramado em grande quantidade. Só que ainda assim vai ter um pouco do sal que vai se misturar com a areia, pelo menos na minha visão. E se eu disser para vocês que é possível sim, utilizando técnicas químicas, a gente consegue sim separar o sal e a areia e deixar um bem purificadinho. Dá para separar tudo. Como? Até a água da açúcar. Até o quê? Tirar o sal da água, tirar sal da água do mar? Não, tipo assim, você coloca um copo com água e açúcar, dá pra você separar aquilo quando dilui? Dá sim. Meu Deus. Dá sim. Claro que não em casa, né? A gente faz isso no laboratório, utilizando os aparelhos e as técnicas. Vocês vão ver, até o final, acho que hoje ainda não, mas até a próxima aula vocês vão ver como é possível sim, tá? Então vamos lá, vocês vão ver as técnicas que a gente utiliza para conseguir separar. Mas de antemão digo, é possível sim. Se você misturar, Cristina, se você misturar até sal e açúcar, pega o sal e junta com o açúcar, os dois cristal, tudo junto, dá para separar o sal do açúcar? Dá. Existem técnicas que dá pra gente separar sim. Então a gente vai conhecer algumas dessas técnicas aqui, tá bom? Qual é a importância dessas técnicas? Gente, essa importância é muito grande, porque geralmente numa indústria, né? Ah, vamos supor que eu preciso trabalhar com ferro. Só que aí o minério de ferro vem junto com outras substâncias juntas. Eu vou precisar separar, purificar, porque eu vou precisar só do ferro. E aí, se eu colocar junto com outras substâncias, pode dar problema. Então, um dos trabalhos que os químicos fazem nas indústrias é separar uma substância da outra e purificar. Então, a gente vai ver aqui quais são os métodos. Nós vamos dividir em dois grupos. Primeiro, os métodos para os sistemas heterogêneos. E aí, na próxima aula, a gente estuda os métodos para os sistemas homogêneos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro método. Acho que a gente não consegue terminar todos os métodos
de sistemas heterogêneos hoje não. Se não der, a gente termina na próxima aula. Então vamos lá. Primeiro método, um método bem simples, é o chamado método da catação. O que é o método da catação? É um método manual, não precisa de nenhuma vidraria de laboratório, nem precisa de um laboratório. É um método que você utiliza as mãos para separar dois sólidos. Por exemplo, quando você vai catar feijão, tirar o feijão bom do feijão ruim. Você está catando, você está tirando, separando um feijão do outro. Isso é uma catação. Certo? Tranquilo? Então pronto, é um método bem simples que é utilizado para quê? Para separar dois sólidos, tá bom? Já o método da ventilação, deixa eu ativar aqui meus pincel. O método da ventilação também é utilizado para separar sólidos. Só que nesse caso aqui, um deles tem que ter uma densidade diferente do outro. E a gente utiliza uma corrente de ar. Isso é utilizado, por exemplo, para separar o arroz da casca. O que é que essa senhorinha está fazendo aí? Ela pega o arroz, junto com as cascas, ela joga para cima, o vento, o ar, vai arrastar quem? O arroz ou a casca? A casca. Como a casca tem uma densidade menor, e aí o vento arrasta a casca e vai ficar só o arroz. Então você separa o arroz da casca utilizando uma corrente de ar. Isso é chamado de ventilação. Então esse é o segundo método para separar sólidos que tenham densidades diferentes, tá bom? No caso do feijão, se eu tiver feijão e pedra, dá para separar feijão e pedra utilizando ventilação? Não dá, porque os dois têm densidade alta, né? Se você jogar para cima, o ar não vai levar nenhum. Mas se for uma densidade leve e outro com densidade maior, aí sim a gente consegue separar. Tá bom? Ok até aqui? Ventilação? Pronto, então vamos lá. Próximo método. Gente, outro método que a gente utiliza é chamado de peneiração, ou também chamado de tamização. É um método utilizado para separar sólidos, só que agora a diferença aqui não é a densidade. O critério para separar é o tamanho, que a gente utiliza uma peneira. Quem já viu aqueles pedreiros separando a areia do cascalho? Já viram? Eu já vi. Pronto, o que eles fazem? Eles pegam uma peneira e aí eles vão utilizar. Qual é o critério? A diferença de tamanho. A areia, por ter grãos mais finos, né, de menor diâmetro, consegue passar pela peneira e o cascalho, que é mais grosso, acaba ficando retido. Então, isso que os pedreiros usam é o que a gente chama na química de uma peneiração, ou também chamado de tamização. Tamização, esse nome é dado porque existe uma peneira, que o nome dessa peneira é tamis, e aí chama de tamização. É muito utilizado na farmácia, tá bom? Então, ok, peneiração, bem tranquilo também, né? Pode seguir? Eita, Carlinhos, a aula tá boa. O quê? A minha irmã tá falando que a aula tá boa, porque eu falei que eu tô na sua aula e ela pediu pra assistir comigo. Ah, tá bom. Então, gente, peneiração tá ok? Tranquilo? Boa, né? Pronto. Próxima. A próxima técnica que a gente pode utilizar também é uma técnica chamada levigação. Também é para separar sólidos com densidade diferente. Só que em vez de você usar uma corrente de ar, você vai usar uma corrente de água. Exemplo, isso é muito utilizado pelos garimpeiros para separar a areia do ouro. O que é que eles fazem? Eles botam a areia nessa cuba, que é chamada de bateia. E aí o que é que vai acontecer, gente? Eles botam num riacho. E aí quando a água vai passando, a água arrasta a areia, o ouro, que é mais denso, acaba ficando. Então você consegue separar a areia do ouro, utilizando uma corrente de água. Isso é chamado de levigação. Não confunda com ventilação, tá? A diferença é que na ventilação, em vez de uma corrente de água, se usa uma corrente de ar. Gente, tá dando para entender até aqui? Tudo bem? Sim. Pronto. Geralmente esses métodos aqui, eles não são tão cobrados assim em prova. Os que são mais cobrados em prova a gente vai ver agora. Mas é bom você conhecê-los, tá bom? Então até agora nós já vimos levigação. Falei para vocês, não é difícil a aula. Só que como são muitos métodos, você tem que lembrar de todos. Então vamos lá, levigação, ventilação, peneiração e o primeiro foi a catação, né? Falei em catação agora, lembrei, quem aqui nunca foi, que já era pequenininho, a mãe prendia a gente nas pernas para catar piolho?
É uma catação. Não é? Eu já vi, eu ainda recebi, era dinheiro. Olha aí, extorquindo da mãe para poder tirar os piolhos. Então vamos lá. Então, pessoas, olha só. Próximos métodos, a gente vai... Esse método aqui, ele é chamado de separação magnética, ou também conhecido como imantação. Olha aí, o deus do magnetismo. Quem é esse aqui? Vocês sabem? É o magneto. Nada de... Não poderia falar sobre separação magnética e não colocar o magneto aqui, né? Vamos lá, o que é uma separação magnética? É um método que a gente utiliza para separar sólidos também, só que um desses sólidos tem propriedades magnéticas. E aí o que é que eu faço? Eu posso passar um ímã, ó, essa figurinha aqui, eu tenho areia e pó de ferro. Ah, Carlinhos, o ferro caiu na areia, como é que eu vou separar os pedacinhos? Não vou sair catando, pelo amor de Deus. O que é que eu faço? Eu pego um ímã, passo por cima, como o ferro tem propriedades magnéticas, ele é atraído pelo ímã e eu consigo separar ele da areia. Então isso é chamado de separação magnética, tá bom? Tranquilo? Outro exemplo de separação magnética é isso aqui, gente. Quem já viu aquela sucata para você separar o alumínio do ferro? O alumínio, ele não tem propriedade magnética, ele não é atraído pelo ímã, mas o ferro é. Então nas sucatas, ó, eu posso passar um ímã grandão e aí eu consigo remover o que é magnético do que não é. Tá bom? Isso também é um exemplo de separação magnética. Olha de novo aqui, ó, a figurinha fazendo com areia e ferro. Você bota o ímã, você puxa o ferro todinho para um lado. Tá bom? Então toda vez que você tiver um material magnético, você já sabe que você vai utilizar uma separação magnética. Tá bom? Posso passar? Então vamos lá. Próximo. Gente, esse outro método aqui, ele é chamado de flotação, tá? É um método agora, todos os que a gente estudou até agora era para separar sólidos. Esse agora é para separar sólido de um líquido, tá? Nesse caso aqui, o que é que acontece? Ele é muito utilizado na mineração, tá? O que é que a gente faz? A gente pega, geralmente fica um minério de ferro, fica suspenso ali naquela lama, né, das mineradoras. E aí o que é que a gente faz? A gente bota detergente e bota uma rajada de bolha de gás, você joga ar. Quando você joga o ar, vai se formar bolha, e aí os minérios de ferro, o pozinho de ferro, ele vai ficar na bolha. E aí você remove essa parte aqui de cima, e aí você consegue separar o minério de ferro da lama, tá? Por que o nome é flotação? Porque vem do inglês flotation, porque ele vai flutuando. Quando você joga a rajada de ar e forma as bolhas, ele vai ficar preso na bolha e vai começar a flutuar, ficar lá em cima. E aí você só remove essa camada daí. Isso é flotação, tá bom? Deu para entender? Pronto, show. Agora vamos para os métodos de laboratório que a gente utiliza em alguma vidraria. Gente, filtração, pelo nome. Já ouviram falar? Um exemplo do cotidiano onde a gente usa uma filtração numa tarefa de casa. Para preparar o quê? Café. Hã? Pra fazer café. Para fazer, justamente, para fazer café. Tá certo? A gente usa uma filtração. Então vamos lá. O que é uma filtração? É uma técnica utilizada para separar um sólido de um líquido. Geralmente você utiliza para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás, utilizando para isso um material poroso, no caso, um filtro, tá? Então, no caso aqui do café... Oi. A minha mãe, quando ela faz um suco, aquele suquinho, um suco de laranja, a fruta, ela espreme com a peneira para separar as coisas, tipo a semente, os pelinhos da laranja. Prontos. Só por causa mesmo. Só que nesse caso aí, Rodrigo, não é uma filtração, aí já seria uma peneiração. Ah, tá, mas ainda assim, como eu posso dizer, a intenção é a mesma, né? Mas A intenção é separar, tá? Só que na verdade, Rodrigo, tu comentou agora, eu acho que realmente está mais para filtração, porque a peneiração é para separar dois sólidos que a gente viu, né? Tipo a areia e o cascalho. No caso que a sua mãe faz, como é o suco... O sólido do líquido. Exatamente. Então a gente pode classificar como uma filtração, tá? Até porque o objetivo é separar as sementes do suco, né? Boa, verdade. Então,
Só que aí, gente, o que o Rodrigo falou, a gente geralmente utiliza materiais de casa, um papelzinho de filtro. Só que a gente for fazer uma filtração no laboratório, a gente já tem que usar uma aparelhagem diferente. Então, olha só aqui, ó, o que é que a gente pode utilizar? A gente utiliza geralmente um becker. Deixa eu só ampliar a imagem aqui para vocês verem. Ó, pronto. Estão vendo aqui a figurinha? Apareceu para vocês? Estão vendo? Oi. Pronto, ó. Filtração, tá? A gente fazer uma filtraçãozinha, a gente utiliza... Deixa eu puxar aqui para cima. Ó, a gente utiliza... Estão vendo aqui a imagem onde eu estou mexendo? Sim. Pronto. Então a gente utiliza o quê? A gente utiliza um funil, tá? Um funil de separação normal. Geralmente a gente bota um beckerzinho para recolher. E aí o que a gente faz? Se eu tiver aqui, por exemplo, água e areia, eu vou derramando a água com areia. A gente usa uma baqueta, né? Um bastão de vidro, tá? E aí você vai derramando lentamente a água com a areia. A areia vai ficar retida no funil, vai ficar retida no filtro, tá certo? E a água vai passar, tá bom? Isso é uma filtração. Filtração comum, tá certo? E aí, deixa eu ampliar aqui. Pronto, voltou. Então, olha só. Mistura heterogênea, um Ellermai, um funil e um bastão. Então, isso é uma filtração. Dúvida sobre filtração? Tranquilo, né? Sim. Pronto. Gente, outra coisa, esse papel de filtro aqui tem toda uma técnica para dobrar esse papelzinho, tá? Você dobra ele assim, na lateral, aí depois dobra de novo para fazer o papel, para ficar bem direitinho o papel de filtro, tá bom? Se lá na escola tivesse laboratório, a gente faria uma filtração no laboratório. Pegava água e barro e a gente ia separar utilizando o sistema de filtração. Mas a gente não tem laboratório, não dá para fazer. Mas eu posso conseguir um funil e um papelzinho, que a gente pode simular uma filtração, tá? Quando a gente voltar, eu faço com vocês, tá bom? Posso passar a filtração? Pode. Pronto. Então nós vamos encerrar por aqui. Eu vou falar só de outro caso. Gente, nós também temos a filtração a vácuo. Qual é a diferença, Carlinhos? A filtração a vácuo ela é uma filtração mais rápida, tá? Às vezes você vai filtrar uma determinada mistura, só que se você for esperar, daqui que filtre demora demais. Às vezes você precisa filtrar mais rápido. E aí você usa o sistema de filtração a vácuo, tá? A diferença dela para a filtração comum é porque ela é uma filtração mais rápida, tá? A gente faz uma filtração acelerada. Como? Para fazer uma filtração a vácuo, eu vou precisar pelo menos de 3 vidrarias de laboratório. Então vamos lá, olha aqui a diferença, ó. Você vai utilizar um funil, só que não é um funil comum. Esse funil aqui ele é um funil de porcelana que ele tem uns furinhos dentro. Tá dando para ver? Pronto, esse funil, ele é um funilzinho branco de porcelana e ele é chamado de funil de Buchner, tá certo? Além disso, você vai ter essa outra vidraria aqui, ó. Ela parece um Ellermai, só que ela tem uma saída na lateral, tipo uma entradazinha aqui, ó. Então essa vidraria aqui, ela é chamada de Kitasato. O Kitasato é essa vidrariazinha que parece um Ellermai comum, só que ela tem uma saída lateral, tá bom? E eu vou precisar também de quê? De uma trompa de vácuo ou de uma bomba de vácuo. Então o que é que eu vou fazer? Eu boto o papel filtro aqui, eu conecto uma mangueira com essa entradazinha aqui. E aí o que é que eu posso fazer? Se não tiver uma bomba de vácuo, eu posso ligar a torneira. Quando a água passar por aqui, como a água vai passar muito rápido, ela vai acabar tirando o ar daqui de dentro. Como ela tira o ar daqui de dentro, ela vai gerar uma pressão. E isso vai fazer com que o sólido que está aqui, ó, ele seja puxado mais rapidamente, tá? Porque a gente cria vácuo e faz com que a filtração seja mais rápida. Deu para entender? Oi. É parecido com o princípio de Pascoal, não é? É parecido com o quê? O princípio de Pascoal. Mais ou menos. Não, porque o princípio de Pascal ele se aplica dentro de um líquido. Aqui é só para gerar pressão para poder gerar vácuo, para poder aumentar a velocidade, tá? Tá bom? E aí, gente, ou você usa uma trompa de vácuo, ou se no laboratório você pode usar uma bomba de vácuo, tá bom? Ó, isso aqui é uma foto real lá do laboratório.
Ó, esse aqui tem um Kitasato, ó, o funil, tá vendo? O funil ele é de porcelana. E aqui você tem a bomba de vácuo. Aí nesse caso aqui você liga a bomba, aí você vai derramando aqui a mistura. E aí a bomba, quando a bomba é ligada, ela suga o ar daqui de dentro. Como ela suga o ar, a pressão daqui de dentro aumenta. E aí ela puxa com mais rápido, mais velocidade o sólido, faz com que ele seja filtrado mais rápido. Tá? Aí o líquido vai caindo e o sólido vai ficando aqui. Tá bom? Só tem que ter cuidado, porque no laboratório, essa bombinha aqui, às vezes ela não tem essa outra lateral aqui, ó. E aí se você deixar muito tempo aqui, na hora que liga, você tem que ficar tirando a mangueira, porque senão ela vai sugar água demais. E a água pode entrar dentro da máquina e dar problema. Mas se for uma bomba mais moderna, ela já tem um reservatório para que se a água entrar, a água fica guardada aqui para não danificar a bomba. Tá bom? Eu usei muitos aqui no laboratório. Então deu para entender o que é uma filtração a vácuo? É como se fosse uma filtração normal, só que você utiliza uma bomba de vácuo para gerar vácuo, né, e aumentar a pressão e acelerar o processo. Tá bom? Tudo bem? Sim. Pronto. E detalhe, toda vez que falar em filtração a vácuo, obrigatoriamente você tem que usar pelo menos 3 aparelhos. O quê? O funil de Buchner, tem que ter o funil, tem que ter o Kitasato, que é o Ellermai com essas, que é como se fosse um Ellermai com essa saídazinha lateral, e você tem que utilizar uma bomba de vácuo ou uma tromba d'água. Então, quando você vai falar em funil de Buchner e Kitasato, você já sabe que se refere a que técnica? A uma filtração a vácuo, tá bom? Sim. Pronto. Então, gente, vamos parar por aqui, tá? Ainda faltam algumas técnicas ainda pra gente estudar, mas senão vai ficar já muito longo o vídeo. Então, na próxima semana, a gente continua com as técnicas de filtração. Aí a gente vai estudar as demais técnicas e depois fazer questão. Tá bom? Para você ver como é que isso é cobrado. As questões de separação de mistura, elas não são questões assim tão simples, porque você vai ter que utilizar mais de uma técnica para separar. Você vai ter que pensar como um químico. Mas vamos por partes. Primeiro, o importante que eu quero que vocês fiquem gravados é: deu para entender as técnicas que a gente estudou até agora? Filtração, separação magnética, levigação. Deu para entender todo mundo? Você vai disponibilizar esse slide lá no Classroom? No Classroom, vou. Só que eu só vou disponibilizar ele na outra semana, quando a gente terminar ele todinho. O que eu vou disponibilizar logo agora são as questões que a gente respondeu. Para você passar pro caderno se quiser, ou até mesmo para ficar treinando. Tá bom? Tá certo. Pronto. Aí na semana que vem, quando a gente terminar o conteúdo, aí eu mando esse slide aqui completo para vocês. Porque não adianta mandar agora, porque eu ainda não terminei tudo. Tá bom? Ainda ficou faltando ainda alguns slides para a gente poder encerrar. Tá? Então eu vou parar por aqui.